Salve, salve galera! Mais um vídeo aqui no canal Terra Rubro-Negra. Deixa o seu like e se inscreva. Pessoal, o Flamengo desse ano de 2023 não vai para frente. É impressionante. Flamengo cometendo erros bobos, erros juvenis. Perde novamente no Campeonato Brasileiro. Perde para o Santos jogando no Mané da Garrincha por 2-1. E fica longe aí da disputa pelo título. Esperei a rodada terminar para fazer esse vídeo. O Botafogo acabou tomando uma virada inacreditável do Palmeiras, 4-3. Se o Flamengo tivesse vencido o jogo, o Flamengo estaria vivo na disputa do Brasileirão, mas o Flamengo decepciona mais uma vez o seu torcedor. Perde o jogo. O Gerson comete uma atitude muito infantil. Vou estar comentando mais um pouquinho sobre isso. Vamos acompanhar agora a entrevista do Tite, alguns trechos que ele fala ali sobre a maturidade que o Flamengo tem quando tem que ter, né, quando toma um gol, a projeção dele para as próximas partidas e o que ele está achando do início dele de trabalho. Ele também diz que é a responsabilidade dele essas duas derrotas seguidas. Link na descrição para o canal do Redação Ninho no YouTube como créditos. Vamos acompanhar o vídeo. Análise até o momento da expulsão, né? Até o 1-1. São partes do jogo. O jogo ele tem diferentes momentos, diferentes etapas. E nós temos que ter maturidade para jogar nessas diferentes situações. Eu não vou entrar no mérito e vou deixar vocês da expulsão. Eu a vi, tenho a minha opinião. Independentemente disso, a nossa concentração, a nossa capacidade de foco, de isolar uma variável que não é nossa, que aí tem a direção, tem outros componentes a se manifestarem a respeito disso, mas que não justifica nós tenhamos uma instabilidade nesse momento. A instabilidade que ela teve um pouquinho no momento do empate, ela começou, a equipe fez 1-0, começou a organizar, criar mais oportunidades, deu bola no pau, teve filtrações, aí ela tomou um gol, ela sentiu um pouco, ela está ainda nesse processo, ainda de me conhecer e de ter essa estabilidade, independentemente dos momentos do jogo. Ela precisa disso. Isso é um crescimento enquanto equipe, isso é maturidade enquanto equipe, isso deva ser desenvolvido, né? No segundo tempo a gente trouxe e tentou manter os três atacantes no 4-2-3, fazendo depois, como as bolas do lado elas estavam entrando muito do Santos, a gente fez o 4-3-2, equilibrou a partida, teve mais posse de bola e no final acabou tomando gol. Tite, aqui do seu lado esquerdo, Gustavo Henrique, apesar de você nunca ter alimentado no torcedor do Flamengo a busca pelo título e sim a busca pela Libertadores, você teme de alguma forma pela frustração da arquibancada passar para dentro do campo e acabar atrapalhando um pouco o teu grande objetivo que você disse quando chegou aqui, que é colocar o Flamengo na Libertadores? Você teme um pouco por isso? A realidade dos fatos nós temos que enxergar. O torcedor, é claro que ele fica frustrado. Gente, eu sou torcedor, eu fui torcedor e a compreensão ela tem. Nós, enquanto profissionais, a gente tem que saber absorver essas situações. Faz parte da maturidade. Jogar em cima da expectativa do grande clube, da grande marca, da necessidade do resultado, sim. Né? Mas ter a serenidade, ter a calma, ter a concentração para saber administrar tudo isso. Tite, boa noite. Você falou, após a partida, diante do Grêmio, que o treinador, até pela sua visibilidade, né, pela sua responsabilidade, né, também acaba, né, tendo a responsabilidade pelos resultados. Mesmo acreditando, na minha opinião, você sendo menos culpado nessa situação, nessas duas derrotas seguidas, qual avaliação você faz desse Flamengo que você recebeu nesses seus 4 primeiros jogos no comando da equipe? O técnico Tite tem a responsabilidade igual aos outros. Não é a culpa, não tem culpa, não tem herói, não tem vilão nessa história. Não tem. Tem todos os responsáveis, o trabalho ali é gerido enquanto equipe e eu tenho a minha responsabilidade, sim. A gente busca uma estabilidade dentro do jogo e uma estabilidade de uma partida para outra. Boa noite, Tite, aqui, Sidão Marinho da Litoral News. Você chega no Flamengo com a panela de pressão já explodida, né? A temporada do Flamengo desse ano é muito ruim. Muita gente, inclusive, considera a pior temporada da história do Flamengo mesmo, vivendo uma época muito boa do lado financeiro. Como você olha para essas rodadas finais do campeonato e espera essa equipe do Flamengo, espera uma melhoria no Flamengo? Você falou, né, que os jogadores ainda têm que ter o tempo de conhecer um pouco do seu trabalho ainda dentro de campo. Qual melhoria você espera visando a vaga na Libertadores? Porque hoje o Flamengo está em 6º, na pré-Libertadores, imaginar uma temporada para o Flamengo sem a Libertadores
seria algo horroroso, tanto no lado do futebol, tanto na parte financeira. O que você espera dessa equipe para a sequência da temporada? O objetivo é a classificação da Libertadores direta, como foi desde o início, coerentemente falando. Esse é o nosso objetivo. E administrar situações adversas, os erros, as instabilidades, e fazer de cada jogo a nossa performance melhor. Tite, boa noite. Letícia de Almeida, Flazoeiro TV. A gente observou no jogo contra o Grêmio que o time teve dificuldade de se estabilizar novamente na partida depois de sofrer o gol. Hoje também, na minha concepção, o time estava melhor em campo, acabou sofrendo o gol e perdeu um pouco do controle da partida, teve um jogador expulso e não conseguiu mais se firmar melhor em campo. Qual está sendo a dificuldade? Você agora há pouco falou que o time ainda não está conseguindo, né, te entender dessa maneira, porque ainda tem uma desconfiança nesse sentido, quando perde o controle do jogo. Quero saber qual está sendo a sua dificuldade de botar confiança nos jogadores mesmo com o resultado adverso. Diversas etapas foram construídas e a gente veio no segundo tempo, a partir do momento da entrada em que a gente estabilizou no 4-3-2, deixando dois atacantes mais livres e de movimentação. Quando tem um jogo que ele fica mais comprido com um jogador a menos, tu tem que ter jogadores de maior mobilidade. Então a gente trouxe esse tripé no meio campo e se colocar para mim, aí eu respeito a tua opinião, mas se colocar para mim um momento que a equipe de Santos esteve superior, depois do momento que a gente fez 4-3-2, ela não teve. Então ela se estabilizou nesse momento, nessa etapa. Então essas construções, ela tomou um gol, porque ele teve a felicidade da finalização de média distância, mas não foi uma jogada de infiltração, não foi uma jogada clara, que tu disseste assim, articulou, infiltrou, teve no começo do segundo tempo, mas quando nós ajustamos, ela não teve mais. E nós tínhamos a puxada de contra-ataque, sim, com o jogador de movimentação, que era o Gabi, e com o jogador de velocidade, que era o Bruno. Tentamos com a Arrascaeta para manter o 3, não deu. E aí tu tem que vislumbrar um velocista para puxar e compridar o campo e um de retenção de movimentação. Então ela teve, sim. O resultado acabou sendo tudo também. Agora a gente cometeu erros em função disso. E eu volto a dizer, essa capacidade de absorver em cima dessas expectativas todas, dessas exigências todas que o Flamengo tem a maturidade já a reverter no próximo jogo. Tite, boa noite. Mônica Alves, do Coluna do Fla. Já pensando em 2024, como recuperar, como contagiar esse elenco? O senhor acha que o elenco precisa de uma reformulação? O Flamengo precisa de uma reformulação? Eu entendo a tua pergunta. Eu não tenho. Quando eu decidi também, e todos nós decidimos vir para o Flamengo, eu sabia que o momento era hoje. Que a situação ela é o agora. Que a situação é o próximo jogo. Não dá para pensar. No futebol eu aprendi isso, não dá para te pensar lá na frente. Então aí, galera, esse foi o vídeo. O Flamengo não aprende. Esse ano de 2023 é um ano para esquecer. O Flamengo precisa fazer a reformulação. Falta muito para esse time virar um time. O Flamengo parece um bando em campo. O Tite não consegue arrumar. O Flamengo vem jogando mal. O Flamengo teve ali um domínio pequeno da partida. Acabou achando seu gol ali numa bola parada, que o Pedro fez um gol. Primeiro gol de bola rolando de um atacante do Flamengo em 3 meses aí. Um time que sempre foi visto como um time de muitos gols, um time de troca de movimentação intensa. Um atacante do Flamengo ficar 3 meses sem fazer um gol de bola rolando é muito complicado. Pedro acabou desencantando, fazendo 1-0, e o Flamengo tomou um gol de bola parada do Santos. E logo depois, um lance infantil, não tem o que reclamar. Foi lance de cartão vermelho, na minha opinião. O Gerson entrou ali com o cotovelo muito alto. Ele entrou numa dividida para ombro a ombro com o jogador do Santos, mas acabou passando. O cotovelo acertou a cara do jogador, foi pro VAR, foi merecidamente expulso. A gente não tem que ficar se apegando a esses lances de arbitragem para estar analisando o time do Flamengo. O Flamengo não joga nada em cima de nada nas últimas partidas. É um time passivo, é um time sem raça, é um time sem identidade, um time que não tem nenhuma troca de passes envolvente, é um bando em campo. O Flamengo precisa de uma reformulação urgente. A diretoria tem que repensar essas renovações. A gente já fez um vídeo sobre isso. Está renovando com jogadores por gratidão, por resultados passados, e não está olhando o desempenho de agora. O Gabigol não tem condições de ser renovado o contrato dele agora, não está jogando nada, e vai dar aumento por um jogador que não está jogando nada, que está no banco de reservas. O Gerson, o Flamengo tem que negociar. O Gerson é um cara disperso no campo, é um cara que muitas vezes não está nem aí para a jogada.
Ele jogou hoje de volante. Na minha opinião, foi um erro. O Gerson não está conseguindo cumprir essa função de segundo volante. Tem que jogar ali na linha de 3 meias, porque ele não marca. O Flamengo dava muito espaço pelo meio para o Santos. Por mais ali que o Tite tenha razão, o Santos não criou nenhuma chance de perigo eminente até o seu gol. Na minha opinião, também falha do Rossi. Um chute de muito longe. Ele chegou a resvalar na bola e acabou entrando ali e o Santos virando a partida. Mas o Flamengo tem que repensar demais para o ano de 2024 e já tem que começar de agora. A vaga da Libertadores ficou até complicada, tá tudo muito embolado. O Flamengo dos times que estão ali embolados, é o que está apresentando dos piores futebol dessas últimas rodadas e corre risco sim de ficar de fora da Libertadores. A gente estava aqui tentando enaltecer, tentando trazer um ânimo para a torcida, para botar o time para cima, para achar que dá para ser campeão, mas o Flamengo não faz a parte dele. O Botafogo perdeu na rodada para o Palmeiras, perdeu de virada. Eu imagino como é que deve estar a confiança do Botafogo. Vencendo um jogo de 3-0 no primeiro tempo, acabou tomando uma virada para 4-3, viu a sua vantagem, que era gigantesca no campeonato, cair para 3 pontos. Tudo bem que tem um jogo a menos, um jogo contra o Fortaleza no Castelão. O Fortaleza não é nenhum time pequeno, nenhum time fraco. O Fortaleza é um time sólido jogando em casa, foi até a final de uma competição sul-americana, perdeu aí para LDU, precisa correr atrás para tentar uma vaga na pré-Libertadores. É um jogo difícil e o Flamengo vai enfrentar esse Fortaleza. A próxima partida do Flamengo é fora de casa, é contra o Fortaleza no Castelão. É um jogo complicado, o Fortaleza costuma imprimir um ritmo forte jogando em casa, e o Flamengo joga como se não estivesse nem aí, como se os jogadores não estivessem nem aí, não tem comprometimento, não tem raça, não tem nada. O Tite precisa mudar e mudar urgente, fazer mudanças profundas nesse time. Precisa tirar ali alguns jogadores, até nem botar no banco. Na minha opinião, ali tem jogadores que não tem que ir nem para o banco. Já tem que ficar de fora. O Flamengo já tem que pensar num novo time para 2024, porque com esse elenco não vai. É uma vergonha. Jogadores ganhando salário milionário no Flamengo para apresentar esse futebol patético. É um futebol patético que o Flamengo joga hoje. É um dos piores futebols no Campeonato Brasileiro, entre os 20 times. É um futebol sem vontade. O Flamengo está ali porque os outros times estão perdendo, estão empatando. O Flamengo ganha um jogo aqui, ganha um jogo ali meio na bacia das almas. Então, precisa de muitas mudanças. A diretoria já tinha que começar a mudar de agora, afastar alguns jogadores. Eu não vejo esse Flamengo indo para frente sem acontecer isso. A gente tenta enaltecer aqui, como eu falei, tenta achar que dá para ser campeão, tenta ver uma luz no fim do túnel, mas tá difícil. O Flamengo não ajuda. O Botafogo tá tropeçando nas próprias pernas. A gente falou aqui que o Botafogo ia perder esses pontos, que não ia manter essa campanha. Tá acontecendo. Mas o Flamengo não joga nada. O Flamengo não joga nada para tentar diminuir essa vantagem. Continua de 9 pontos. O Flamengo não jogando absolutamente nada nesse Campeonato Brasileiro. Várias e várias partidas ruins. A vantagem do Botafogo é de 9 pontos só. Era para ser muito mais. O Flamengo não joga absolutamente nada em muitas partidas. E a gente já perdeu a paciência. É um time que não tem vontade nenhuma de jogar. Parece que os jogadores ali estão com 5 meses de salário atrasado e o Flamengo embaralhado em dívidas. Parece que ninguém recebe ali. É um time muito sem raça e o Tite vai ter dificuldade para mudar isso. E mudar isso teria que afastar alguns jogadores, bota jogador da base, bota jogador que está com vontade de jogar. O Flamengo tem jogadores aí que vão dar o sangue, alguns garotos que podem entrar nesse time e podem fazer uma coisa diferente, porque esse time é ridículo. É uma atuação ridícula, outra atuação ridícula. Quando o Flamengo fez o gol, o Flamengo teve ali um pequeno domínio, não foi nada de muito impressionante, mas acabou aí cedendo a virada para o Santos no final e amarga a sua segunda derrota consecutiva no campeonato. Deixa o like, galera, e se inscreva no canal. Saudações rubro-negras.